Olá, eu sou Adriana Campanário e você está no Play com ela. Hoje temos um assunto super importante: violência contra a mulher. Não perca. Primeiro, quero agradecer aos meus patrocinadores que confiam nesse novo projeto que estamos. Ana Soares Corretora, Dueto, superindústria e comércio de cosmético direcionado ao profissional cabeleireiro. Anne Caroline, manicure e pedicure. Espaço de beleza Joana Dark e maquiagem Jéssica Ritucci. Marmoraria Buramar, mármores e granitos. Casa Burger, hamburgueria artesanal. Nutricionista Ricardo Tognati Júnior. Alfa, serviços e segurança em geral. Pesque Pague Santa Clara. Maria Bonita Clínica Estética. Master Shake, espaço de vida saudável. Atlântica, academia, natação, hidroginástica e musculação. Michele Costa, psicóloga. Escola Caminho Suave, educação infantil com anos iniciais e anos finais. Boa Forma Suplementos. Cantina DK. Lígia Piercing e Tatu. Doutora Taticele Cardoso, advogada especialista em divórcio, inventário e aposentadoria. Roberta Alvarenga, terapias biofísicas. Aldine, bolsas e acessórios. Bolsas e acessórios em couro legítimo. Estamos de volta com a advogada criminalista Thalita Malheiro Rufino. Tudo bem, amiga? Muito prazer. Obrigada por estar aqui comigo, aceitar esse convite. Esse desafio. Desafio, claro, sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Para explicar para as mulheres, né, que estão aqui com a gente, como que tudo acontece, né, as violências contra a mulher. Mas antes disso, eu gostaria de que você falasse um pouquinho de você. Bom, meu nome é Thalita, eu tenho 40 anos, eu sou mãe de 3 filhos, eu sou casada. Eu fui mãe aos 17 anos, então meu filho já está com 22 anos e o do meio está com 15 e a minha caçula tem 3. E eu acho que a maternidade ela é um desafio para nós mulheres conseguirmos dividir a maternidade com a profissão. Uhum. Então, para mim, foram muitos os desafios e eu acho que toda mulher ela precisa de uma ajuda de uma outra mulher para entender o quão difícil pode ser a jornada, mas que nós estamos juntas. E que conseguimos, exatamente. Né? Ó, me arrepiou toda agora. É exatamente isso, né? Ficar adolescente, né? Grávida na adolescência e mesmo assim não perder, né? A vontade de ser, né? De ter uma profissão realmente. Hoje em dia está bem melhor, né? Uhum. Eu acho que, bom, a maternidade na juventude tem diminuído bastante porque as informações têm chego na escola e eu fico muito feliz com isso. Uhum. Na minha época não tínhamos informação mesmo e seja o que Deus quiser. Sim. E aí já tinha, ai, coitadinha, ela engravidou, ai, que dó. Eu lembro que eu escutei de uma conhecida, ai, acabou a sua vida. E eu tinha 17 anos. Sim. Então, e o meu filho não me atrapalhou em nada nos meus objetivos, muito pelo contrário. Eu tive uma porta de responsabilidade aberta. Sim. E eu fiz as escolhas para ser alguém para aquela criança. Sim. E não ser alguém simplesmente no índice do que deu errado. Sim. Eu quis ser o índice do que deu certo e do que você pode fazer com as escolhas depois da maternidade na adolescência. É porque, assim, a sua decisão foi que eu preciso ser alguém, eu quero ser alguém, né? E não se fazer de vítima, ai, fiquei grávida, para que os outros tenham dó, Eu né? eu ouvi muito, mas então tá, você quer que eu crio ele para você? Tanto de familiares quanto pessoas de fora da família, como se eu desse assim, ai, tá bom, toma, você queria para mim? Daqui 15 anos eu volto. E isso me assustou muito no sentido, eu não sou incapaz. Se eu fui capaz para gerar um filho, então eu tenho certeza que eu vou ser capaz de criar essa criança para ser um adulto de bem. Parabéns, amiga. Muito obrigada. Vamos lá, eu gostaria que vamos voltar ao nosso tema, né?
para que você explicasse para a gente, né, para melhorar as mulheres que estão sofrendo abusos, o que elas podem estar seguindo, buscando informações, o que nós temos de lei, né, que dá esse respaldo. O tema violência contra a mulher, para mim, foi um grande desafio, porque eu só olho para o lado do criminoso. Eu nunca olho para o lado da vítima. Para mim, profissionalmente, a vítima não existe. Então, eu sempre olho as brechas para o criminoso. E eu confesso que as leis para o criminoso são muito melhores do que para as vítimas. Então, eu acho que o nosso tema é muito importante porque, primeiro, praticamente todas as mulheres, em algum momento da vida, já sofreu ou vai sofrer algum tipo de violência contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher. Então, vai ser de um parente, vai ser na escola, vai ser na profissão. Eu, como mulher, advogada, 40 anos, eu tenho muitas dificuldades na minha profissão. Porque as mulheres estão entrando para o ramo do direito agora, mas agora que está vindo essa molecada nova. Sim. A mulher criminalista, você conta nos dedos quem realmente já está dentro da profissão e que ela já está colhendo os frutos. Então, é muito difícil. Nós temos ainda alguns profissionais que não respeitam a mulher de forma alguma. Então, até no âmbito profissional, nós temos muita dificuldade mesmo. Impor, né, ao seu respeito ali, aonde que, peraí, eu sou mulher, mas você deve... Exatamente. Porque se a mulher se veste bem, ela já não é tão inteligente, porque ela se veste bem. Agora, se a mulher se veste mal, ela é inteligente, mas ela não serve para mais nada. Eles não entendem que a mulher está tendo um pacote de conhecimento em todos os âmbitos, que ela pode ser bonita, inteligente, bem cuidada, bem tratada e com o emocional e o psicológico em dia. Sim. Então, cada vez mais nós estamos tendo isso na sociedade, mas o homem ainda não entende isso. O homem ainda acha que a mulher bonita só serve para as coisas físicas. E a mulher inteligente necessariamente tem que ser feia e desleixada. Então, isso confunde muito. E no meu caso, o meu cartão de visita é a minha aparência. É como se fosse um dentista que não tem dente. Sim. Então, eu preciso cuidar da minha aparência física, porque ainda existe muito você conseguir o que você quer pelo simples fato de você estar bem vestida, você ter um porte, você ser elegante e saber falar. Uhum. Então, isso ainda é muito forte na nossa sociedade. Porque mesmo que nós, né, tenhamos esse sentido, né, na nossa vida, o olhar e o julgamento dos homens, vamos dizer assim, é que você conseguiu esse cargo devido a ser elegante, a ser bonita. Está saindo com o chefe, está saindo com o diretor, está saindo com... Ela conseguiu aquela sentença porque ela saiu com o juiz. Ou então ela conseguiu um acordo com o Ministério Público porque ela saiu com o promotor. E nunca é o seu sangue, o seu Sim. suor e o seu comprometimento mesmo. Uhum. Então, o nosso tema hoje da violência, o que eu queria abordar, começando pela Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher nunca começa com a violência física. Claro que vai ter as exceções que a pessoa já vai começar na violência física, mas de uma forma geral, ela começa com sinais. O agressor, ela vai dando sinais aos poucos. Uhum. Numa palavra sem educação, num comportamento desconfortável. E se você não começa a cortar isso no começo do relacionamento, a hora que você perceber, você vai estar lá no final, que é o feminicídio. Sim. Lá no final da linha. E que se você tivesse percebido isso antes, ou você teria terminado o relacionamento, ou você teria tomado outras medidas. O meu objetivo aqui não é você virar e falar assim, denuncie, lute. O meu objetivo é, mulher, fique esperta. Sim. Você tem o seu valor. Analisa. Você percebeu que aquela pessoa não está te tratando com o devido valor, com o devido respeito, cai fora. Sim. Se ligue. Se a mulher não se ama e não tem essa autoestima focada,
Ela, mas ele só me xingou, não tem problema. Ele estava muito nervoso. Sim, justifica, né? Mas foi só um tapinha na cara. Sim. Mas foi eu que provoquei ele. Exatamente. E aí você vai permitindo. E a Maria da Penha foi bem isso mesmo. Ela teve um relacionamento lá em 1974, conheceu um cara que falou assim, nossa, que legal, vou me relacionar com ele. Noivou, casou, e a hora que viu era só comportamento mal. E a mulher naquela época, imagina, né? Isso é aceitável. Eu tive um caso que eu fiquei sabendo que, nessa época, de 1970 e poucos, o casal novinho, de 20 e poucos anos, casou e no dia da lua de mel o marido surrou a esposa, de deixar ela desfigurada. E aí eu perguntei, eu falei, mas quem estava me contando a história, mas por quê? Para saber que quem manda no relacionamento era o marido. E essa pessoa, a vida inteira, ela recebia o salário dela, ela entregava na mão do marido. Ela não podia ajudar a filha, ela não podia gastar com ela, porque quem administrava era o marido. E assim, essa mulher hoje está com 70 anos, e para mim 70 anos é jovem. Sim. Então, e isso é normal. Sim. Uhum. E eu acho que para a nossa geração, para as gerações futuras, isso não é normal. Isso não tem que ser aceitado de forma alguma. A pessoa te ofendeu, tá? Tudo bem, ninguém está falando para você revidar ou para você ficar com o ranço dessa pessoa pro resto da vida. Eu estou falando assim, não aceite. Mude o comportamento. Não tenha essa pessoa no seu vínculo, no seu círculo de amizade. Se essa pessoa é agressiva, o problema é dela. O problema não é com você. Uhum. E a mulher, ela geralmente, ela traz isso para ela. Então... Ela que se culpa, né? Da reação do outro, né? Exatamente. Eu tive um caso, foi um dos únicos casos na minha vida que eu tive problema em termos de violência na minha profissão. No final do ano passado, dentro de um presídio, um policial colocou uma arma na minha cabeça, me trancou na sala e tentou me estuprar. E chegou num ponto que eu tive que fazer uma decisão. Ou eu saía no soco com a pessoa, ou eu permitia a violência. Uhum. E naquele momento, eu optei em sair pelo soco. E foi tudo muito violento mesmo, tanto emocional quanto físico. Sim. A primeira coisa que me veio à mente, a hora que eu consegui me desvencilhar, sair de tudo, o que eu fiz? Uhum. O que eu fiz para merecer aquela violência? Aonde que eu dei abertura para a pessoa achar, então, a vítima. E aí, o que eu queria ressaltar é que eu sou casada, eu tenho o apoio do meu marido sempre foi meu melhor amigo e me apoiou em tudo. Eu tenho filhos, família, eu tenho a minha independência financeira, eu sou orientada de todas as formas e eu baqueei. E aí, na época, eu fiquei pensando nas mulheres que não têm apoio, Sim. nas filhas que não têm o apoio de uma mãe, porque a violência não é só contra a mulher, é contra as crianças. Também. As meninas são muito violentadas em todos os sentidos. E eu confesso que, se eu não tivesse uma ajuda psicológica e psiquiátrica, eu tinha sucumbido à depressão e ao buraco negro, vamos colocar assim. Uhum. E aí eu fico pensando, quem não tem essa rede de apoio? Porque a Maria da Penha, ela teve essa rede de apoio em determinado momento, que foi aí que a família retirou ela do lar, mas aí ela já estava paraplégica, ela já tinha tentado ser morta por 2 vezes, foi aí que a família interviu. Mas e quem não tem esse tipo de respaldo? Que acha que, a gente está num churrasco de família, e aí o namorado, o marido, o noivo, o pai, bebe um pouquinho, e aí já acha que já pode falar qualquer coisa, aí você vira e fala assim, tá tudo bem. Sim. Não tem problema, ele é o pai dos meus filhos. Só que você tem que entender que você está ensinando para os seus filhos, se ele for homem, a como tratar uma mulher, e se ela for mulher, a como ela ser tratada. Como ela pode ser tratada. E tá tudo bem, filha. Sim. Se alguém te bater, ótimo. Você tem que aceitar, você tem que suportar, você não tem que denunciar, você tem que engolir tudo, porque a sociedade falou que tá tudo bem. Uhum. E não é assim.
A violência, ela vai chegar num dia que, às vezes, você não vai ter a opção de pedir ajuda. Aí, é esses casos que nós ficamos sabendo das mulheres que são mortas, das filhas que são mortas. E eu estou falando agora da violência física. Mas e o que essa mulher vai fazer da vida dela inteira se foi uma violência psicológica a vida inteira? Quando eu tinha 16, 15 anos, eu conheci um mocinho que, eu deslumbrei, eu apaixonei, coisa mais linda do mundo, um pouquinho mais nova, mais velha do que eu. E aí eu lembro que esse moço virou para mim um dia e falou assim, o que você vai fazer de faculdade, vestibular? Porque eu estava na época de colegial. Eu falei, eu quero fazer direito. E aí ele começou a rir. E ele virou e falou assim, mas você é burra. Você nunca vai passar num vestibular de direito. E aí você começa a pensar, mas quem é essa pessoa para definir o que eu consigo e o que eu não consigo? E aí eu lembro que no dia eu fiquei muito triste, que eu falei, nossa, fulano me acha burra, né? E foram várias violências que, graças a Deus, eu não tive um relacionamento com essa pessoa. Mas essa pessoa teve um relacionamento com outra pessoa. E o relacionamento dessa com outra pessoa, depois de 20, de 30 anos, foi tão grave que a mulher se matou. Com essa mesma pessoa. Eu nunca mais tive contato com esse moço. Eu não sei o que virou a vida dele. Eu sei que, pelas redes sociais, que ele tinha uma mulher linda. E aí, o que começou a acontecer? A mulher tinha o cabelo comprido, loiro. A mulher apareceu com o cabelo curto. E aí, a mulher sempre muito bonita, maquiada, começou a aparecer sem maquiagem. E aí, era um corpo muito bonito, de academia. De repente, começou com roupas largas. Começou a aparecer hematomas. Até que chegou o ponto que ela se matou. Se aguentou. E aí eu te pergunto, o que aconteceu com essa mulher diferente de mim? Porque quando aconteceu isso, eu me coloquei na situação e falei assim, gente, se eu tivesse tido um relacionamento amoroso com esse moço, porque na época eu encantei, eu era louca para namorar com esse moço. Mas, por sorte, graças a Deus, a nossa vida tomou rumos diferentes. Mas eu teria aceitado esse tipo de violência, porque eu aceitei quando ele me chamou de burra. Sim. E eu não era namorada dele. Agora, imagina uma namorada bonita, maquiada, porque a gente tem o direito de ficar bonita para nós mesmos. Nós não estamos ficando bonita, nós não malhamos para provocar outros homens. Sim. E o homem narcisista, agressor, violento, qualquer coisa do tipo, você está se arrumando para quem? Para quem? Você não presta. Você está me provocando. E aí começa a violência emocional. Você está saindo com essa roupa para me provocar. E não é, porque a mulher se sente bem, ela está confortável com aquela roupa. E se ela tem uma autoimagem boa, ela olha no espelho e fala, cara, eu sou bonita. Eu tenho 40 anos, há 40 anos atrás, ter 40 anos já era uma idosa. Sim. Tanto é que a gente brincava de Barbie quando era pequenininha, o que você vai ser? Eu tenho 19 anos, sou casada, tenho filho, com 19 anos você já tinha definido a vida inteira. E não é assim. E eu hoje, com 40 anos, eu estou no melhor da minha vida. E eu não posso ter uma boa imagem, eu não posso cuidar do meu cabelo, eu não posso cuidar da minha profissão, porque o meu marido vai virar para mim e falar assim, você está se vestindo para quem? É para mim. É exatamente mais ou menos isso que você está falando, que foi o programa anterior do seu. Nós falamos realmente de narcisismo, né? Porque geralmente são pessoas que levam às violências e até mesmo ao feminicídio, pessoas com esses traços, né? Que vão causando esses distúrbios aonde que chega a provocar, né, a morte de outras pessoas. Exatamente. E às vezes a vítima acha que ela não tem escolha. Um tempo atrás, uma mulher me ligou, num domingo, à noite, chorando, desesperada. Ai, Thalita, o meu namorado me agrediu, o que eu faço? Aí eu procuro uma delegacia. Ai, mas ele vai ficar bravo. Então, você tem que pensar primeiro em você. Sim. Eu sei, eu não sou muito religiosa, mas nós temos as regras, eu vou colocar como regras, as leis de Deus, de Jesus, que ele fala amar a si próprio
como a si mesmo. Então, a gente tem que amar a gente primeiro, para depois começar a amar o próximo, para depois conseguir amar o próximo. Você não consegue amar um filho se você não se ama primeiro, porque você vai passar aquele filho sempre na sua frente. Você não consegue amar os seus pais e respeitar os seus pais se você não se ama primeiro. E eu acho que a violência começa aí. Se você tem um amor muito grande em você, você não permite a violência que os outros têm para você. Né? Gente, ó, o papo aqui ainda vai esquentar, viu, gente? Daqui a pouquinho voltamos. Mas antes, recebi aqui uns salgadinhos da Cantina DK. São os melhores de Franca, gente. Vocês não têm noção a crocância desses salgados. E também o lanche artesanal do Casa Burger. O melhor espaço de vida saudável de Franca. Aqui você encontra um ambiente aconchegante, shakes nutricionais, waffles, pavês, bichas fit, coxinha fit, copo da felicidade. Também temos os melhores drinks para queimar gordura e dar energia e muito mais. Faça-nos uma visita e venha se deliciar conosco. A Dueto é uma indústria especializada em cosméticos de alto padrão de qualidade direcionada ao profissional cabeleireiro e está presente no mercado há mais de 20 anos atendendo todo o Brasil. Desenvolvemos produtos de acordo com a exigência do profissional cabeleireiro para o perfeito e completo resultado de seu trabalho. Trabalhamos também com linha Home Care para que o tratamento realizado no salão tenha continuidade em casa. Dueto A, saúde dos seus cabelos.
Perfuração de fio sem seguro. Tatu faz line delicadas e traços finos. Piercing hipoalergênico. Retirada de verruga. Agende seu horário e acompanha no Estamos de volta com a doutora Thalita Berdu, criminalista, com esse papo de violência contra a mulher. Estávamos falando de nós nos amarmos, né? A mulher, ela cuidar de si, para ela se dar essa importância mesmo. Mas o que eu vejo muito, Thalita, assim, na minha convivência, né? A dificuldade que as mulheres têm de se expressar, de ter essa coragem, igual você disse, de uma cliente que te ligou, né? E agora, o que eu faço, né? Então, o medo de denunciar, e se ela voltar atrás e aceitar aquela agressão, mesmo que seja física, ela tem a ideia de que ela voltaria para aquela relação. O que ela vai enfrentar perante a um boletim de ocorrência, entendeu? E a lei tem mudado muito nesse sentido, porque antes a vítima ela era obrigada a voltar para o agressor. Não, vamos começar. A vítima era obrigada a entregar a intimação em mãos para o agressor. Essa é a melhor parte de todas, né? Lá atrás, quando começou, gente, se a pessoa sofreu algum tipo de violência por outra pessoa, você não quer encontrar de forma alguma. E começando que você não sabe nem como que a pessoa vai reagir. E o agressor, geralmente, numa dessa, já agredia mesmo a vítima, porque falava assim, você me denunciou, agora então eu vou terminar de fazer tudo o que eu ameacei. Então, já começava por aí. Então, já começou a melhorar o ponto do nosso Estado amparar essa vítima. Tem discussão, ainda não foi aprovado, que a mulher ela vai ter direito até um amparo de aluguel. Por quê? Imagina se essa mulher tem filhos e ela depende financeiramente desse agressor. Como que ela vai sair de casa? Então, se você pede ajuda policial, a polícia pode, o juiz pode determinar a retirada desse agressor de casa, mas ele volta. Então, e tem casos de violência extrema que a mulher precisa ficar escondida mesmo, porque se o homem achar, ele mata. E o que nós estamos tentando evitar é realmente que não exista mais esse tipo de morte pelo simples fato da mulher ser uma mulher. Sim. Então, as nossas leis têm melhorado muito, mas é tudo muito recente. E a prática, como você disse no início, né? Ela dá um respaldo maior não para a vítima, mas para quem... O agressor. O agressor, né? O nosso Código Penal foi voltado para o criminoso. Então, essas leis novas que estão vindo, elas estão melhorando muito a visão para a vítima, mas ainda não ampara totalmente. Então, a mulher fica muito insegura mesmo. Não existia as delegacias de mulher. Uma mulher ia denunciar um homem, ela chegava numa delegacia, que geralmente o delegado era um homem, o policial eram homens. Se tivesse uma mulher ou outra na delegacia, já era uma vantagem gigantesca. A mulher ia narrar, o delegado já debochava da mulher, já tirava sarro. Então, já começou esse amparo. São delegacias de defesa da mulher. Então, a vítima necessariamente tem que ser uma mulher. E as delegacias são amparadas com atendimento psicológicos, com atendimentos de todas as formas. Então, já tem melhorado muito isso, mas não é uma coisa que nós vamos conseguir desconstruir de uma forma muito rápida, porque a nossa sociedade é machista e sempre foi voltada para os homens e todo tipo de patriarcado. Então, nós vamos conseguir, mas nós precisamos das mulheres. Sim. Uma amparando a outra, e nós olhando para o espelho,
assim, para o nosso próprio espelho e falar assim, eu sou capaz. Sim. E eu não mereço isso. Minha filha, meu filho não merece isso. Por quê? Se a mulher começa a romper esse vínculo e ensina para um filho, para uma filha, que a agressão, a violência não é aceitada, esse relacionamento futuro já tem a sementinha. Sim. Agora, se a mulher é espancada e os filhos estão vendo, e isso é normal, esses filhos já vão crescer revoltados. De alguma forma, eles vão replicar a violência em algum lugar. De alguma forma. Exatamente. Então, eu acredito que se nós rompermos essa violência, nós vamos começar a colher paz. Nós vamos ter uma sociedade tranquila, nós não vamos ter esse tipo de violência mais na nossa vida, mas ainda demora. Então, esse amparo mesmo que é o mais dificultoso, né? Para a mulher, igual você disse também, que se a mulher ela não tem uma renda, como que ela vai sair daquela relação, né? Eu tive um relacionamento onde que, e muitas vezes, era esquecido a arma em alguns locais, aonde mais eu passava. Talvez estrategicamente, né? Ops, esqueci. Esqueci, exatamente isso. Então, assim, eu vendo aquela situação, analisando, opa, peraí, ou eu vou matar, ou eu vou ser morta. Eu não posso continuar numa relação assim. Então, assim, aonde que a mulher ela tem que realmente olhar um pouquinho, pegar isso, ou não se culpar, né? Ela tá esquecendo a arma ali. Pra quê, né? Será que eu sou culpada mesmo, né? E não é assim que funciona. A gente tem que olhar realmente a realidade. Se as coisas foram acontecendo na discussão, né? Agressão verbal, foi para agressão física, vai progredir isso, né? Porque isso não vai mudar. A mulher, ela espera que melhore. Eu acho que a mulher tem a esperança. Exatamente isso. Porque nós ainda amamos o homem, o marido, é como se fosse um nível acima da gente, né? O nosso marido. Sim. E aí a gente fala assim, imagina que ele vai fazer isso. Ele tem outras qualidades, né? A gente tenta se Isso aconteceu com a Maria da Penha. Ela tinha 2 filhas. Ela teve a 3ª filha na, abre aspas, lua de mel, fecha aspas. Por quê? A violência, ela vem de uma forma que, quando vem a violência verbal ou até a física, depois, agora eu estou falando do marido mesmo. Geralmente o companheiro, me desculpa. Sim. Nossa, me Eu estava perdoa. exaltado. Nossa, isso nunca vai acontecer. Leva flores, leva a mulher para jantar, leva para passear. E aí a mulher fala assim, gente, mas eu vou destruir a minha família só por causa disso? Uhum. E aí você planta uma sementinha, né? Que ele aumentou o limite dele, porque ele viu que ele pode ir até um pouquinho mais longe. O seu limite de ofensas diminuiu, e aí a sua paciência está mais curta. A chance de você explodir numa briga é muito maior. Sim. E você, sem querer pegar aquela arma que foi esquecida, que seja pegar um pau, pegar uma vassoura, Sim, pegar uma qualquer faca. coisa. Eu tive um júri uma vez que a esposa ela tinha apanhado por não sei quantos anos. E aí, um dia, ela estava fazendo caipirinha para ela e para o marido. E o marido foi agredir ela. E aí, a hora que ela virou, ela estava com a faca na mão e pegou na jugular dele. Fez um pique de 3 centímetros e ele morreu em menos de 5 minutos. E a hora que ele morreu, nem ela acreditou. Falou, imagina, né? Ele está fingindo, porque foi tudo muito rápido. Era porque o marido ele tinha tanto hábito de agredir ela, de ir para cima dela, que foi uma coisa tão natural. E a hora que percebeu, ela estava respondendo um processo de homicídio. E nós conseguimos a absolvição dela, porque foi legítima defesa, mas, assim, a gente não precisa passar por isso. Sim. Nós não precisamos chegar nesse limite, porque ele morreu. Só que se ela não tivesse tido o reflexo de virar, ele teria pego a faca dela e aí não era ela que estava ali para contar a história. E eu acho que acontece muito isso, muito mais do que a gente imagina, porque são limites.
Sim. Se você hoje, eu, Thalita, uma mulher com 40 anos, eu chegar para minha mãe, que tem 73 anos, e falar assim, mãe, meu marido gritou comigo, ou meu marido me agrediu, vou denunciar e acabar o casamento. Eu tenho certeza que a minha família, a minha sociedade vai falar assim, nossa, mas foi só uma vez. Aham. E olha que a minha família tem orientação de leis e tudo mais. Mas não adianta. As mulheres têm aquilo de, Thalita, cadê a sua paciência? Isso. Cadê o seu amor pela família? Exatamente. Gente, mas e essa mulher? Uhum. Quantas vezes, quantos anos ela vai ter que suportar uma violência, escutar que ela é burra, escutar que ela não consegue fazer um curso, escutar que ela merece aquela profissão? Porque às vezes a mulher, ela queria ser médica e ela arruma um marido e ela faz técnico em enfermagem, porque ela quer começar a crescer. Sim. Só que aí ela para lá no técnico em enfermagem, não estou desmerecendo a profissão, estou dizendo que essa mulher tinha o sonho de chegar em ser médica. E aí ela para lá atrás. Porque ela é capaz? Não. Porque alguém fez ela acreditar que ela não conseguia dar o próximo passo. E eu acho que essa violência é muito mais perigosa e silenciosa do que a violência física. Porque a violência física hoje, eu crio a minha filha para nunca aceitar que alguém encoste a mão nela. Só que eu criei os meus filhos há 22 anos atrás, quando eu comecei, para o meu filho nunca bater em alguém. Sim. Mas e as outras famílias? Uhum. E os outros pais que cresceram, as outras crianças que cresceram vendo a mãe apanhar e estava tudo bem? Uhum. E esse filho que viu o pai sendo o machão da família, arrumando briga, como que ele vai crescer? Sim. Porque esse moço que eu contei da história, que me chamou de burra, com certeza ele teve um exemplo dentro de casa ou na família que ele achou que ele poderia chamar uma amiguinha de burra e que estava tudo bem. E que essa amiguinha não iria se importar. Só que, e aí? O que a gente faz com os sonhos dessa menina? E isso acontece, e o que mais me preocupa é os casos de estupro dentro da família. Porque o índice de estupro, ele é gigantesco dentro de uma pessoa conhecida que tem o poder de... Calar a outra, né? É um irmão, um tio, um pai, um padrasto, um primo. Uhum. E é alguém que exerce confiança. E ele está abusando de uma criança e, às vezes, a criança conta para a mãe. E, geralmente, quando é padrasto, aquela mãe vira e fala assim, imagina, minha filha, é você que provocou ele. Sim. Então, eu escuto muito isso. Não das vítimas, porque eu não trato com as vítimas de forma alguma. Mas no processo, quando tem processo de estupro, sempre tem uma pessoa que estava acobertando, além do agressor. O agressor, ele age sozinho por tanto tempo. Ele sempre exerce um vínculo de confiança com alguém, seja com a mãe da criança, seja com a tia, seja... Então, eu crio a minha filha hoje, de 3 anos, para ninguém colocar a mão nela. Para não ter esse tipo de abuso sexual nunca. E mesmo assim eu vou estar imune a isso? Lógico que não. Só que se isso acontecer com a minha filha, ela vai saber se portar e vai saber lutar contra esse agressor de forma psicológica e que seja de forma física mesmo, a ponto de não destruir essa menina. Dela não acreditar naquilo que está ouvindo, né? E sendo atacada ali no momento, né? Porque o que eu vejo muito nas crianças e nos adolescentes, né? É que está sendo natural, né? Você xingar a outra pessoa, mesmo que seja uma menina, né? E as meninas riem de serem ofendidas. Até mesmo eu falei para minha filha, né? Falei, jamais vocês devem aceitar isso, né? Tem que reclamar onde que você estiver e tudo, não é normal. A mulher, ela não tem que aceitar. Ela não pode aceitar nenhum tipo de agressão, mesmo que seja o verbal de um amiguinho. Exatamente.
E nós estamos deixando a nossa sociedade que tudo isso está comum. Mas não tem problema. Eu acho que a maternidade tardia, eu me preocupo com isso, porque eu vejo a diferença. Do meu primeiro para o meu número 3, foram 19 anos de diferença. E aí você vê a diferença do você está cansado, você trabalhou, e aí você chega em casa, deixa ela fazer tudo o que ela quer, porque você já não está aguentando. E eu vejo muitos pais nessa história. Ai, deixa ele fazer o que ele quer. É o amiguinho que provocou. É sempre o outro, nunca é você. Nós temos que puxar a responsabilidade para nós. Só que no caso da vítima, você não tem que se colocar no lugar. Foi eu que deixei ele me agredir. Foi eu que permiti isso. Não, você tem que assumir uma responsabilidade do eu não permito ser agredida dessa forma. Comigo, não. Você pode desrespeitar sua mãe, sua esposa, sua filha. Eu não. Por que você não? Você é melhor do que as outras? Não, a minha mãe e o meu pai me criou para mim ser uma pessoa de bem, para mim ser uma pessoa de valores e que eu estou nessa vida sempre para ajudar tudo de forma positiva. Se você quer agredir qualquer coisa, a violência que está em você não é permitida em mim. Isso. E isso cabe a nós, né, mulheres, a não aceitar, né? Qualquer indícios que tenha, pense, procure ajuda, pense direitinho, né? Para não... O problema hoje, igual você acabou de falar, que na sociedade agora tá todo mundo passando a mão na cabeça para não ter os problemas, né? Seja na família, seja na sociedade. Eu gostaria, Thalita, que você deixasse um recadinho, né, para as mulheres que estão nos assistindo, para com que consiga realmente elas terem esse discernimento, porque muitas das vezes, igual você disse, você teve o respaldo da sua família em muitas situações. Na maioria das mulheres, elas se sentem só, elas não querem partilhar essa humilhação, É uma humilhação para a mulher. Esse mal que lhe foi causado, né? Então, assim, não é assim um encorajamento, mas para que elas pensem, reflitam sobre o que elas estão passando, o que elas estão vivendo, para que elas consigam, né, ter um norte, ter um rumo. Eu acho que toda mulher, independente da idade que ela tenha, ela tem que resgatar a criança dentro dela. Porque se ela resgata a criança, ela vai ser astronauta, ela vai ser médica, ela vai ser advogada, ela vai ser o que ela quiser, porque ela ainda existe muitos sonhos dentro dela. E conforme nós vamos crescendo, a sociedade, a vida, judia muito da gente e acabamos perdendo todo esse sonho. E é aí que o agressor entra, porque ele te diminui e ele te coloca dentro de uma caixinha e você aceita essa caixinha. Não aceite essa caixinha. Você, independente de quem você seja, do que você esteja passando, você tem um potencial gigantesco que Deus deu todas as suas potencialidades só para você. Não permita que alguém te diminua a ponto de caber no mundo dele. Se em algum momento alguém te violentou verbalmente, psicologicamente, fisicamente, procure uma rede de apoio. Procure psicólogos, procure psiquiatra, procure a Delegacia de Defesa da Mulher, procure, se resguarde, não aceite que a pessoa faça com ele uma violência que não deveria ser permitida de forma alguma. Lute por você e seja a mulher que lá atrás você acreditou que você tinha todo esse potencial para ser. Não permita que alguém diminua e diga do que você é capaz ou não. Adorei o nosso papo, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Espero que volte mais vezes para nos colocar, né, diante dessas dificuldades que passamos todos os dias. Gente, gostaria que vocês aí deixassem aí o seu like, ajude, comente e nos dê, né, sugestões do que vocês querem ver por aqui. Obrigada a você estar no Play com Ela, com a Adriana Campanaro.